Olá, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Ishikawa. Kaoru Ishikawa foi um teórico japonês, organizacional, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade de Tóquio, conhecido por suas inovações em gerenciamento de qualidade. Ele é considerado uma figura-chave no desenvolvimento de iniciativas de qualidade no Japão, particularmente no círculo da qualidade. Ele é mais conhecido fora do Japão pelo diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, e também conhecido como diagrama espinho de peixe, frequentemente usado na análise de processos industriais. Então, o que seria esse diagrama de Ishikawa? Então, os diagramas de Ishikawa, também chamados diagramas espinho de peixe, ou diagrama de causa e efeito, são diagramas causais que mostram as causas de um evento específico. Então, graficamente, o diagrama de Ishikawa é feito dessa maneira. Na direita é colocado então o efeito que se quer descobrir suas causas, e aqui nós listamos, como se fosse uma espinha de peixe, a coluna vertebral e as costelas, enfim, as partes, as espinhas do peixe. A gente vai colocando, agregando, classificando quais seriam as causas para que esse efeito aqui se torne verdade. Tá? Então, os usos comuns do diagrama de Ishikawa são design de produto e prevenção de defeitos de qualidade, para identificar fatores potenciais que causam um efeito geral. Cada causa ou motivo de imperfeição é uma fonte de variação. As causas geralmente são agrupadas em categorias principais para identificar e classificar essas fontes de variação. Tá? Então, aqui são as classes principais, e aqui a gente vai colocando cada motivo, razão que esse efeito pode ocorrer. Tá? Originalmente, Ishikawa definiu 6 tipos de causas que, na maioria das vezes, são a razão da existência do problema que se busca solucionar. Como Ishikawa desenvolveu essa ferramenta basicamente para o meio industrial, para o chão de fábrica, e a maioria dos defeitos relacionados à qualidade de produtos poderiam se resumir essas principais classificações, são elas, conhecidas também como 6 M's. O método, a máquina, medida, meio ambiente, material e mão de obra. Então essas são as 3 classificações principais originais que Ishikawa desenvolveu, ok? Então quando a gente estiver falando sobre o método, a gente tenta responder essas perguntas. Como a forma de desenvolver o trabalho influencia o problema? Já para a máquina, como os equipamentos utilizados no processo influenciam o problema? Em relação à medida, como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade influenciam o problema? Meio ambiente. Como o meio em que a atividade está sendo desenvolvida influencia o problema? Material. Como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados influenciam no problema? E por último, mão de obra. Como as pessoas envolvidas na atividade influenciam o problema? E suma. Como que nós construímos um diagrama de causa e efeito, aí, o diagrama de Ishikawa? Primeiro a gente tem que entender qual que é o problema que a gente vai analisar. Qual o problema, e colocá-lo numa extremidade esquerda da seta horizontal. Então a gente passa uma linha horizontal, uma seta, e aqui a gente descreve o problema que a gente quer analisar. Então é uma ferramenta gráfica, vamos dizer assim, visual. Então nós colocamos nesse quadradinho aqui e escrevemos o problema que a gente está analisando. Passamos a linha horizontal e criamos outras setas aqui apontando para a minha linha horizontal, classificando aí os tipos de causas e razões para o nosso problema principal. Tá? Então, beleza, mas quem faz isso? Quem é que define qual tipo, causa, enfim? Normalmente a gente vai reunir um grupo de interessados, um grupo de especialistas ou um grupo multidisciplinar para que coloquem suas ideias, enfim, os seus pensamentos sobre o que pode estar gerando aquele problema, aquele efeito. Normalmente é feito um brainstorm, uma reunião aí que uma brainstorm seria uma outra ferramenta, mas basicamente é uma reunião que todas as pessoas têm o direito de falar sobre o problema com mente aberta. Ninguém pode falar que uma ideia está errada ou uma ideia está certa. Todo mundo pode falar o que quiser sobre o que acha sobre aquele problema de modo aberto. Tá? E aí, uma vez coletadas essas ideias, enfim, sobre o problema, é colocado aí nas espinhas aí do peixe, criando aí o nosso diagrama de Ishikawa. Tá? Um exemplo,
o modelo de telefone produzido pela sua empresa está quebrando a tela facilmente. Ela está trincando aqui no uso normal do aparelho. Qual poderia ser a causa? Então vamos usar aqui o diagrama original de Ishikawa, utilizando o 6M. Mas novamente, não é necessário você, quando vai resolver um problema, ter que colocar todas as 6 medidas. Obviamente, no início era utilizado por meio industrial, normalmente esses caras batiam, mas hoje em dia essa ferramenta pode ser utilizada não só por meio industrial, a gente pode usar para qualquer área. É um diagrama para auxiliar a descoberta de causas para um problema específico. E depois a gente vê, através do gráfico aqui criado, o que a gente podia priorizar, o que a gente pode fazer para melhorar o processo para evitar que esse problema se repita ou cesse de uma vez. Então vamos usar o Ishikawa original. Então, no método, qual é a pergunta mesmo? Como a forma de desenvolver o trabalho influencia o problema? Eu coloquei alguns lugares, algumas causas, a produção está muito acelerada, a produção está em alto ritmo, enfim, nem todos os aparelhos são testados 100%, Se é feita uma amostragem, pego, sei lá, um aparelho a cada 100 para fazer a verificação, A máquina, o que poderia estar influenciando nas minhas máquinas? Talvez a calibração, equipamentos obsoletos, a manutenção não está sendo feita como deveria ser. Em termos de medida, talvez haja variação das dimensões da tela, talvez a variação entre telas pelo o fabricante de tela, meu fornecedor de tela, seja muito alta essa variação e por isso que em alguns modelos e algumas peças estão quebrando facilmente, esteja tensionado. O meio ambiente, esse modelo específico é feito numa filial nova, uma planta nova, sei lá. A temperatura da linha de montagem não é adequada para a montagem da tela. O material, o material não é de boa qualidade, ele está apresentando microtrincas. Tem baixa especificação, é uma tela aí de segunda qualidade, enfim. Mão de obra, as pessoas que estão montando esse modelo específico aqui ainda estão sob treinamento. O pessoal está indisciplinado, há muita conversa paralela. Enfim, a gente pode aí, então, fazer, como eu falei, um brainstorm, pensar nas mais diversas causas que estariam gerando esse problema final. Então, ou essas trincas, enfim, o meu tela está quebrando por causa da variação de medidas, não sei. É por causa do treinamento, o pessoal está indisciplinado? Talvez, não sei. Pode ser apenas um, pode ser a combinação de todos, não sei. Mas o que o Ishikawa vai fazer? Esse diagrama vai nos mostrar onde nós podemos aplicar nossos esforços e verificar se é a produção que está acelerada, talvez a gente diminua o ritmo para ver se continua o nosso defeito. Podemos produzir apenas na matriz em vez da filial, ou fazer a comparação entre os produtos feitos na filial e da matriz para ver se tem diferença. Modelos apenas na filial estão quebrando, na matriz não estão. Então, desculpa. A ideia aí é tentar descobrir qual que é a causa, ou as causas principais, e tentar solucioná-las, enfim, e diminuir ou reduzir aí a frequência desse defeito de campo, ok? Então vamos fazer um exercício. Então eu peço que vocês façam um exercício da seguinte maneira. O asfalto aplicado por sua empresa está se danificando rapidamente. Quais poderiam ser as causas? Então aqui eu coloquei uma rua aqui que está esburacado, o asfalto, vamos pensar assim, passou asfaltei hoje, daqui 3 semanas os buracos começam a aparecer de novo. Então não é um meio industrial, não estou lá com o meu Ishikawa, mas eu posso utilizar a mesma ferramenta para tentar descobrir qual que é o meu problema que eu vou analisar. Por que meu asfalto está se quebrando, ou por que ele está se danificando rapidamente. E aí eu posso construir o meu diagrama, pensando aí nas causas possíveis. É o material, é o método, é a mão de obra, são as máquinas, é o meio ambiente, é outro tipo de causa além daquela original do Ishikawa. Enfim, então eu peço que vocês façam esse exercício, bem simples, utilizando o diagrama de efeito e causa, o diagrama de Ishikawa, o diagrama de espinha de peixe, para solucionar ou para dar uma visão geral dos problemas que vocês pensam, sugiram, que poderiam ser responsáveis por esse asfalto estar se danificando rapidamente, tá certo?
Obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.